professor, olá, professora. Mais uma aula aqui para você, diretamente de BK Concursos. É o jeito certo de aprender. E agora eu vou trazer para vocês aqui Paulo Deloroso com Emília Ferreiro. Vamos lá, professor Paulo. Manda aí o que a Emília tem para dizer para a gente aí. Manda aí para os colegas professores. Vamos nessa? Solta aí, pro. Olá, você professor, professora, especialmente você que está se preparando aí pelo IBK Concursos, você que está estudando para o concurso da Prefeitura de São Paulo, certamente precisa conhecer a obra de Ferreiro. Essa é uma obra bastante conhecida, a Psicogênese da Língua Escrita. Para muitos, trata-se de uma revisão do que já estudou. Para outros, conhecendo a obra agora, que eu tenho a honra de trazer para vocês, eu trago em dois momentos, porque é uma obra extensa e que eu preciso dividir para a gente não ficar muito cansativo aqui, tá bom? Trago bons destaques explicando do que se trata a psicogênese da língua escrita. Vamos lá, pessoal, conhecer. Bom, primeiro é preciso entender, né, qual é o objeto de conhecimento tratado na obra, é o sistema de escrita. Quem é o sujeito da aprendizagem neste caso? É o sujeito cognoscente, a criança que produz conhecimento. A aprendizagem, na definição aqui das autoras, é o resultado da própria ação do sujeito sobre o objeto de conhecimento. Conhecimento aparece como aquisição não linear, é importante, e não como um dado inicial a ser conquistado. As autoras trabalham também com a ideia a noção de erro construtivo, que indica o que e como a criança está elaborando suas hipóteses, que, aliás, é o caminho de toda a obra. E também com a ideia de conflito cognitivo, permite que a criança avance na produção e elaboração de novos conhecimentos. Então, esses são fundamentos básicos que norteiam a obra. Vamos lá. A obra trata-se de uma pesquisa realizada. Essa pesquisa tem as seguintes características aqui. A defesa de que a aprendizagem da leitura e da escrita não poderia se reduzir a um conjunto de técnicas perceptivo-motoras, nem à vontade ou à motivação, mas que deveria se tratar de uma aquisição conceitual, ou seja, procedimentos mentais. E a aquisição conceitual trata-se de aquisição de conhecimentos baseada na atividade do sujeito em interação com o objeto do conhecimento. Estudo da criança confrontado com esse objeto cultural que constitui a escrita, enfim, né? Para fazer essa análise, as autoras vão recorrer a níveis de conceitualização da leitura e da escrita. Nesse sentido, tem uma trajetória da construção do sistema de escrita admitido pelas autoras. Primeiro nível dessa trajetória. A distinção entre os modos de representação, entre o níveis icônico e não icônico. Segundo momento, a construção das formas de diferenciação da escrita, nível pré-silábico. E o nível 3, a fonetização da escrita, ou seja, do nível silábico até o nível alfabético. Bom, nesse sentido, as autoras fazem o trabalho de caracterizar cada uma dessas escritas na produção dos alunos. Número 1. Hipótese central, busca nas diferenciações de desenhar e escrever. A icônica significa escrever é a mesma coisa que desenhar, ou seja, formas do grafismo devem reproduzir as formas dos objetos. Então, no nível icônico, o pensamento do aprendiz, da criança, tenta atribuir à figura estabelecida, ao traço, ao desenho, características daquilo que está sendo representado. Na forma não icônica, escrever é reproduzir os traços típicos da escrita, identificados pela criança como a forma básica da escrita. Segundo ponto, construção gráfica. Icônica, escritas formadas por grafias não convencionais, como garatujas ou pseudoletras. Uma só grafia para cada nome. Essa é a característica principal dessa hipótese aí. Aqui tem um desenho para mostrar aqui a escrita de uma lista de animais aqui, de crianças de 3 anos. Desenho, pode ver, né? Bom, outra possibilidade, que é a construção para os não icônicos, né? Diferenciação do desenho e da escrita, já há presença de escritas convencionais, mas sem o controle de quantidade. Não há diferenciação de letras e números, formas básicas utilizadas, grafismos,
linhas curvas e retas, letra imprensa maiúscula, grafismos ligados entre si com uma linha ondulada, letra cursiva e surgimento da linearidade da escrita, ou seja, da esquerda para a direita. Então, esse é o não icônico. Aqui podemos encontrar a representação das crianças aqui não icônicas, olha só, já não tem mais o desenho como marca fundamental aí, né? Bom, seguindo, escrita de níveis de conceitualização. Icônica. Desenhar é a mesma coisa que escrever. As formas dos grafismos importam porque reproduzem as formas dos objetos. A intenção subjetiva quanto ao significado atribuído à escrita. Escrita do nome próprio é impossível nesse nível aí. Outra escrita, né? Número 3, nível de conceitualização, não icônica. Escrever é produzir um traçado que se diferencia do desenho por possuir traços típicos da escrita. A intenção subjetiva quanto ao significado atribuído à escrita. Escrita do nome próprio se realiza segundo as características das outras escritas, com um número indefinido ou variável de grafismos. As diferenças dos significados não são demonstradas objetivamente na produção gráfica. Escritas iguais para palavras diferentes, significados diferentes, tentativa de correspondência da escrita e do tamanho do objeto. Estão vendo a evolução da escrita aqui, né? Em relação à leitura, né? Icônica, não icônica, leitura global, leitura pela ideia. Não há correspondência grafo-fonêmica, cada um pode interpretar sua própria escrita, mas não a dos outros, a escrita é individual e instável. Leitura de palavras, não há diferenças entre texto e desenhos. O texto é considerado uma etiqueta do desenho. Então, aqui, ó, menina está feliz, menina, dessa forma poderia estar sendo lida a leitura desse nível de escrita. E aí, pessoal, está gostando da aula do professor Paulo Deloroso? Vamos dar um like aí para o professor, né, gente? Se inscrever no canal. Aula extremamente importante aqui para vocês que irão prestar o concurso, mesmo porque sempre cai questões aí da professora Emília Ferreira, tá bom? Vamos lá, professor. Toca aí, continua tocando o barco aí. No nível pré-silábico, então, vamos lá, vamos ver as diferenciações aqui, professores. Olha só. Hipótese central. Coisas diferentes, isto é, atribuir significados diferentes deve haver uma diferença objetiva nas escritas. Importante, na elaboração de hipótese de que se faz falta uma certa quantidade mínima de grafismos para escrever algo, bem como a hipótese de variedade nos grafismos. Então, as duas hipóteses estão aí em jogo no nível pré-silábico, né? De uma quantidade mínima e uma variedade nos grafismos. Construção gráfica. A forma dos grafismos é mais definida, mais próxima das letras. Predomínio da escrita de imprensa, em maiúscula, né? Influência dos estímulos do meio, por exemplo. Né? Possibilidade de memorização de escritas de palavras, reprodução de formas fixas na ausência do modelo e diferenciação das formas gráficas, letras e números. Aqui tem uma escrita como exemplo. Ó. Ainda, aspecto quantitativo. Uma letra para representar o nome de Joãozinho. Muitas letras para representar o nome do Zezé. Muitas letras, nunca menos de 3 para representar nomes. As palavras se diferenciam de acordo com o tamanho e quantidade de objetos a serem representados. Aí, exemplo, né? Ó. Borboleta é pequena, menos letra. O urso é grande, mais letras. Essa é a característica da escrita. Ainda, escrita, níveis de conceitualização, aspecto qualitativo para ser analisado agora. Ao escreverem coisas diferentes, ora as crianças variam o repertório de letras, ora variam a posição das letras. Também é comum aumentar o número de letras conforme as crianças representam através da escrita coisas diferentes. O nome próprio geralmente é o ponto de partida, primeira forma estável dotada de significação para uso de letras na escrita. Aí temos o exemplo aí, né, desse tipo de escrita. Em relação à leitura, como fica? Não há correspondência grafo-fonêmica, ou seja, não tem correspondência som-letras. A correspondência entre a escrita e o nome é ainda global e não analisável. À totalidade da escrita corresponde o nome. As propriedades do texto fornecem indicadores que permitem sustentar a antecipação feita a partir da imagem.
Exemplo aí, ó, caixa e brinquedo. Ó. O que está dito? Resposta: menina. Poderá estar dito a menina segura a caixa? Não, porque é muito pequenininho e não alcança. Outro exemplo. O que está dito? Ursinho. Estão aí as letras de ursinho? Não, acho que não. Assim a criança analisa aí, tá bem? Bom, professores, vamos fazer uma pequena pausa, tem mais coisas a explorar desse trabalho da Ferreira e da Teberoski. Já já eu volto completando a análise dessa obra para o seu estudo, para o concurso. Até já!